Olá, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem? Tô aqui pra gente gravar a nossa segunda aulinha de revisão, eu espero não tomar tanto tempo. Ontem é do segundo ano da segunda série, aliás, mudam os nomes, as nomenclaturas e a gente tem que ficar se adaptando, né? Eu tive que cortar a aula no meio, porque ficou muito extensa, né? Mais de 30 minutos ninguém merece, então vou tentar não enrolar tanto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, tema da nossa aula: caracterização de reagentes e produtos, das transformações em termos de suas propriedades, separação e identificação de substâncias. Objetivos: reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e de ebulição, realizar cálculos e estimativas e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em misturas. Isso, nossa, rolei. Mas vai, vamos que vamos. Isso daqui, na realidade, a gente já viu lá na aula, né? Olha, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, esse quadrinho aqui, eu que pintei. Eu sou um anjinho. E sim, tô com a mesma blusa de ontem, ó. Tomei banho ontem, coloquei essa blusa, não vou ficar gastando um monte de roupa pra ficar em casa, fechou? Minhas roupas não são descartáveis. Vamos lá. Questões para reflexão. Eu não vou ler essas questões porque isso só vai tomar um tempo. Na realidade, a gente já conversou sobre elas, eram questõezinhas lá do livro. Nós pegamos o livro, fizemos a leitura, conversamos a respeito dela, mas eu quero que vocês novamente façam a leitura dessas questões e pensem um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Sobre essas coisinhas que a gente falou lá em... Bom, matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa. Então, o ar é matéria? Sim, o ar é matéria. Se eu pegar uma bexiga e soprar, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando o ar lá dentro. E o ar faz com que a bexiga encha, né? Significa que ele ocupa lugar no espaço e ele tem massa. O meu cabelo tem massa? Pouca, mas tem. Tenho pouco cabelo, mas tem massa. Tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é considerado matéria. Porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características, que são as propriedades delas, né? Que são diferentes de uma para outra. Mas também pode ser que tenham características semelhantes, né? Então, coloquei aqui para vocês um exemplinho, num tubinho de ensaio, um pouco de água com óleo. Então, aqui, ó, uma mistura de água com óleo é suficiente para mostrar, por exemplo, as propriedades de solubilidade. A gente sabe que o óleo e a água não são solúveis um no outro, um não dissolve o outro, e a densidade, que eu vou falar mais para frente, mas é a razão da massa pelo volume ocupado por aquela matéria, né? A densidade da água é maior do que a densidade do óleo e assim ela se deposita embaixo e o óleo em cima. Então são propriedades que a gente vai ver aí no decorrer da revisão, mas que já foram vistas, né? Bom, propriedades das matérias. Propriedade da matéria. Tem as propriedades gerais, que são inércia, que é a tendência de um corpo permanecer fazendo o que ele já está fazendo. Então, se tem um corpo parado, ele tem a tendência de permanecer parado, a menos que uma outra força venha exercitar uma... Isso daí vocês vão ver em física, hein? A massa, que é a quantidade de matéria presente no corpo. O volume, que é o espaço ocupado por aquele corpo, por aquela matéria. Impenetrabilidade, que é a condição de não conseguir penetrar algo. A compressibilidade é quando a gente consegue comprimir algo. Elasticidade, que o próprio nome já é bem óbvio, né? Que é conseguir esticar uma determinada matéria, e divisibilidade, que é conseguir dividir. Essas propriedades são gerais, a gente vai se atentar mais às propriedades específicas aqui para a química, tá? Que são as propriedades organolépticas, que a gente consegue sentir o odor, o odor é o olfato, né? A gente consegue sentir o sabor, paladar, palpável,
são essas propriedades que têm a ver com essas sensações. Tem as propriedades funcionais, que são aquelas que, para que eu vou utilizar. Tem as propriedades químicas, tem as propriedades físicas. A gente vai se atentar a essas. Eu não vou falar passo a passo essas daqui, não vou comentar sobre elas agora, porque a gente vai ver elas aí mais pra frente, tá bom? Vamos lá. Substâncias puras e misturas. A gente vai começar com as substâncias puras. Bom, substâncias, elas possuem um conjunto de características, um conjunto de propriedades que são chamadas de propriedades específicas, que são temperatura de ebulição, temperatura de fusão, solubilidade em água e densidade. Essas características, essas propriedades, elas possibilitam que a gente consiga identificar o tipo de substância que está sendo falado. Porque cada substância tem uma propriedade própria, né? A que a gente mais ouve é a água, que tem temperatura de fusão 0 graus Celsius, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Então, eu tendo essas duas informações, eu já sei que está sendo falado da água, né? Eu preciso de duas características, duas propriedades, para eu conseguir identificar a substância que está sendo falado. Normalmente, as propriedades que são consideradas para identificar são temperatura de fusão e ebulição, e a densidade do material também é utilizado para a gente conseguir fazer a identificação de qual substância está sendo falada. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo. Nossa, olha, eu tenho dificuldade com essa mesa digitalizadora improvisada que eu criei aqui, mas hoje tá pior, hein? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vim pro mousepad aqui do computador. Olha só. Observa aqui, ó, essas propriedades variam de um material para outro e permitem a identificação de uma substância. Tá, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês com algumas substâncias: o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Aí eu quero que vocês observem, deixa eu ver se eu não tirei aqui, que eu tirei uma substância. Não, não tirei, aqui ó. Observa aqui a linha do nitrogênio e a linha do monóxido de carbono, olha a densidade deles. 1,14 dos dois. Por que eu disse ali em cima que para a gente conseguir caracterizar uma substância, a gente precisa olhar pelo menos duas características, duas propriedades dessa específica? Porque, por exemplo, se eu tivesse que identificar dois sistemas com duas substâncias, um sendo nitrogênio e o outro sendo monóxido de carbono, só pela densidade eu já não conseguiria saber de que substância está sendo falado. Os dois são gasosos e os dois possuem a mesma densidade. Para isso, eu teria que analisar alguma outra característica, que no caso poderia ser ou a temperatura de fusão, que é a temperatura em que passa do estado sólido para o estado líquido, ou a temperatura de ebulição, que é a que passa do líquido para o estado gasoso. Eu teria, com certeza, que observar outra propriedade para conseguir identificar qual é a substância que está sendo falada. Essas propriedades, elas são encontradas em laboratório, tá? Experimentalmente, tudo bem? Mas como já foi feita essas aí para os elementos que a gente conhece, maravilha, a gente não precisa ficar fazendo para descobrir o experimento, mas tem como fazer. A da densidade é super simples, a gente fez inclusive no laboratório da escola, né? Bom, vamos lá. Densidade. O que é a densidade? Densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Por exemplo, o mercúrio possui maior densidade que o leite. Isso significa que num dado volume de mercúrio há mais matéria do que numa mesma quantidade de leite. Então, vamos pegar um copo, vamos imaginar que a gente está pegando 2 copos de 100 ml. E aí a gente está colocando lá água em um e leite no outro. E aí a gente pega uma balança, a gente sabe que tem 100 ml de água em um e 100 ml de leite no outro. A gente coloca o primeiro copo numa balança, marca o peso, né, a massa, e aí pega o outro copo, coloca na balança e marca também o que apareceu ali. Não vai necessariamente ser o mesmo valor,
tá? Não vai ser necessariamente a mesma massa, porque são substâncias diferentes. Tudo bem? São formadas por elementos diferentes, então isso faz com que tenha essa diferença, tá? A densidade, ela pode ser calculada experimentalmente dividindo-se a massa da matéria e o volume por ela ocupado. Quando a gente fala, né, desse jeito, dividindo-se a massa da matéria e o volume por ela ocupado, não tem a palavrinha por, mas a gente sempre segue a ordem que for falado, ó. Então, a massa veio primeiro, então é ela que vai ser dividida, tá? Pelo volume, aliás, o volume, então, o volume é o que vai dividir, tudo bem? É importante fazer esse comentário, porque nem sempre tá escrito exatamente o que a gente precisa saber para fazer, mas tendo essas informações a gente consegue identificar. Daí tá aqui, ó. É uma atividade, tá? Determine a densidade de uma amostra cuja massa seja de 896 gramas. Então, olha só, eu tenho a massa 896 gramas e ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. Olha aqui, eu tenho o volume. Então, se eu quero saber a densidade, deixa eu ver como que fica se eu grifar de branco. Não grifa. Vamos grifar de azul. Determine a densidade. Ah, apagou, né? Vou apagar. Então, eu quero a densidade. O que eu preciso fazer para calcular a densidade? Eu preciso utilizar esta formulinha. Eu preciso ter essa formulinha na minha mente e simplesmente substituir os valores que me foram passados, tá? Bem simples. Essa